E aí, o verbo... Tem... Então, passou um carro. A próxima segunda... Oi, gente! Será que hoje vai? Tentei gravar o vídeo ontem, mas choveu o dia e a noite inteira. E aí a chuva aqui na minha janela não deixou o áudio do vídeo ficar legal. Aí eu tive que adiar o vídeo. Mas aqui estou eu, hoje novamente. Muito bem. Essa semana eu postei um desafio, eu postei uma brincadeira na nossa página no Facebook. Que, aliás, se você ainda não segue a página da Supremacy no Facebook, eu vou deixar o link aqui embaixo para você. Vai lá, curte. Bom, enfim. Essa semana eu postei o desafio na página da Supremacy, que na verdade era uma hashtag. Era a hashtag AskSupremacy, onde eu te encorajei a me mandar perguntas que você sempre quis saber em inglês, para que eu pudesse te responder nesse vídeo. Então hoje eu tô aqui para responder as perguntas que me enviaram. A primeira pergunta que me enviaram foi uma pergunta bastante frequente, eu ouço essa pergunta várias vezes, e é a seguinte. Ele disse assim: N e A têm o mesmo significado, mas eu gostaria de saber por que eu uso um para algumas palavras e outro para outras. Bom, se você estuda inglês, ou se você tem estudado inglês há algum tempo, você com certeza já passou por essa aula, porque essa é uma das primeiras aulas. A aula de artigos indefinidos em inglês. Falei difícil. Artigos indefinidos são dois, um e uma. Sabe, quando você não fala assim, o, sei lá, o caderno, a caneta. Você fala um caderno, uma caneta. Uma. Em inglês tem duas maneiras de falar uma, mas não tem nada a ver com gênero, não é masculino e feminino como a gente fala no português. Em inglês nós temos duas palavras, dois artigos, a ou a e an. E quando eu uso um, quando eu uso o outro? Bom, tem gente que fala assim, você usa a ou a antes de consoantes e an antes de vogal. Mas se você ficou feliz com essa regra, quando você estiver passeando por um texto em inglês, por exemplo, você vai encontrar an hour. Você vai encontrar a university. E aí você vai pensar, ué, mas tá alguma coisa errada, não foi assim que eu aprendi. Bom, aí fica a minha dica para você então. O que define o uso de a ou an não é a escrita, não é a grafia da palavra que vem depois dela, mas sim o som. Se a próxima palavra começar com um som de vogal, você usa an. Se a próxima palavra começar com som de consoante, aí você usa a ou a. Depende do sotaque. Olha aí alguns exemplos. Beleza? A próxima pergunta foi uma pergunta complicada. Foi uma pergunta assim, ai. A próxima pergunta é sobre preposições. Me perguntaram assim, Saulo, e for e to? Quando que eu uso um, quando que eu uso o outro? Bom, for e to, ambos significam para. O inglês é complicado às vezes, em teoria ele é mais fácil, mas... Então, quando é que eu uso to? Você vai usar to quando o verbo da sua frase tiver um sentido de que algo está sendo transferido, de que algo está sendo passado, movimentado de uma pessoa para outra ou de um lugar para outro, transportado fisicamente de um lugar para outro. To é a preposição que tem o sentido de movimento. Eu vou te dar uns exemplos que eu anotei aqui, ó. Por exemplo, a frase We went from the restaurant to the party. We went from the restaurant to the party. Houve um movimento aí, eu me desloquei do restaurante até a festa. I went from the restaurant to the party. Outro exemplo. I go to the office every morning at 9 a.m. I go to the office every morning at 9 a.m.
I go to the office. Eu me transporto até o escritório toda manhã às 9. Ou ainda, he sold his car to me for $5,000. He sold his car to me for $5,000. Ele vendeu seu carro para mim. Ele passou aquilo para mim, transferiu aquele carro para mim. Então eu vou usar to quando o meu verbo demonstrar transferência, movimento. Certo? E quando eu uso for? Eu uso for quando alguma coisa está sendo feita em benefício ou em lugar de outra pessoa. Ou ainda, eu posso usar for também quando eu estou querendo dizer qual é a razão, qual é o propósito de que eu estou fazendo alguma coisa. Por exemplo, I bought this gift for you. I bought this gift for you. Eu comprei esse presente para você. A minha ação foi feita em seu favor. Eu comprei para você. É para você. Não estou simplesmente transportando esse presente para você. Quando eu comprei, eu tive a ideia. Vou dar esse presente para você. I bought this present for you. Ou ainda, he runs for his health. He runs for his health. Ele corre pela sua saúde. Qual é o motivo pelo qual ele corre? Pela sua saúde. Então, vou usar for. Para você entender melhor, eu vou usar a mesma frase e só mudar a preposição, para você ver como eu mudo o significado, o sentido da frase. Por exemplo, a frase My friend brought lunch to me. My friend brought lunch to me. Significa que o meu amigo fisicamente transportou o almoço, de onde quer que o almoço estivesse, até mim. Por exemplo, eu deixei o almoço na geladeira, ele trouxe para mim. My friend brought my lunch to me. My friend brought lunch to me. Ele trouxe da geladeira até aqui. Mas, por outro lado, se eu digo My friend brought lunch for me, significa que o meu amigo foi lá, comprou, pagou com o dinheiro dele, comprou para mim e trouxe para mim. Eu não precisei gastar, ele fez isso por mim, em meu favor. Ou ainda um outro exemplo. I made a quick phone call to my mom. I made a quick phone call to my mom. Nesse caso, eu liguei para minha mãe. Ação de movimento, eu liguei para minha mãe. I made a phone call to my mom. Porém, se eu digo I made a quick phone call for my mom, significa que eu fiz por ela. Ela precisava ligar para alguém e eu falei, não, mãe, pode deixar que eu ligo para você. Aí eu peguei o telefone e eu liguei para outra pessoa em lugar da minha mãe, no lugar da minha mãe. Ok? Preposição é uma beleza, né? Todo mundo adora preposição, é o preferido da galera. Você vai aprender quando usar to e quando usar for, assim, com a vida, né? Com o uso. Um dia você vai falar to, vai falar for, com determinados verbos, sem nem saber por quê. Simplesmente porque um dia você ouviu um falante nativo de inglês falar com to ou com for, e aí por isso você falou igual sem nem saber. Então, a convivência com pessoas que falam inglês, o uso da língua no seu dia a dia, vai te beneficiar nesse caso e vai te ajudar a falar com mais naturalidade, mesmo que às vezes você nem saiba por quê. Vamos para a próxima pergunta. Peraí que a próxima pergunta tá lá na página da Supremacy. A próxima pergunta é a seguinte. Olá, quando eu uso presente perfeito e quando eu uso passado simples? Ok, essa é uma dúvida muito comum também, porque o presente perfeito não é um tempo verbal que a gente tenha, que a gente use muito no português. Ok, a gente tem o pretérito perfeito composto, né? Eu tenho estado, eu tenho estudado. Mas o present perfect não é simplesmente o nosso pretérito perfeito composto. A gente pode usar o present perfect para traduzir muitas outras frases em muitos outros tempos verbais em português. Então, o present perfect em inglês é usado em muitas situações que em português nós não usaríamos o tenho estado, tenho tido, tenho feito. Então, quando eu uso present perfect, quando eu uso passado simples? Essa pergunta é fácil. O presente perfeito você vai usar quando você estiver falando de uma ação que começou no passado e ainda não terminou, ou uma ação num tempo indeterminado
aconteceu no passado, mas você não sabe quando. Ou uma ação que acontece num período incompleto. Por exemplo, hoje, essa semana, um período que ainda não se concluiu. E o passado simples, simple past, você vai usar para coisas que já aconteceram no passado, já foi, já acabou, não tem mais como voltar no tempo e fazer de novo. Por exemplo, ontem, noite passada, mês passado, há 10 horas atrás. Então a diferença entre present perfect e simple past é exatamente essa determinação do tempo. O present perfect é para tempo indeterminado e o simple past é para um tempo determinado no passado. Present perfect para uma ação que aconteceu num período incompleto, uma coisa que ainda não acabou, começou no passado e ainda não acabou. Simple past, período completo, já foi, passou. Olha esses exemplos. E a última pergunta que eu vou responder hoje é: boa noite. Eu sempre tive dúvidas sobre as horas em inglês. Por exemplo, 15 para as 11, 10 e meia. Obrigado pela atenção. Bom, caiu alguma coisa no meu olho. Bom, horas em inglês tecnicamente é uma coisa fácil. Você simplesmente vai falar os números do jeito que eles aparecem. Por exemplo, 10 e 15, você vai falar 10, 15. 3 e 20, você vai falar 3, 20. Ou 3, 20. Bom, tecnicamente é fácil, tem esse jeito fácil de dizer. Mas tem um jeito complicado de dizer também. Mentira, não é complicado, é o jeito menos fácil de dizer. Como aqui no Brasil. Aqui no Brasil, você muitas vezes você não fala 10 e 45. Você fala 15 para as 11, não é verdade? Então, em inglês a gente também tem palavrinhas especiais a cada 15 minutos no relógio. Então, se a hora que você for falar for hora e 15, pensa no relógio. Agora divide ele em 4. Isso. Onde é que está o 15? O 15 está ali no limite do primeiro quarto, não é? Muito bem. Se são, não sei, 5 e 15. Se são 5 e 15, são 5 horas inteiras, mais um quarto do relógio. Então eu vou falar que são um quarto do relógio passados das 5. A quarter past 5. Se for 5 e meia, meia hora, são 2 quartos do relógio. 2 quartos, simplificando, divide em cima e embaixo por 2, fica metade, um meio. Então, meia hora é metade do relógio. Eu vou falar que meia hora se passaram da hora. No caso, 5 e meia, eu vou falar half past 5. Ou half past 5. E se for 5 e 45, por exemplo, aí nesse caso é mais fácil eu falar que se passaram 3 quartos da hora ou dizer que falta um quarto para a próxima hora. É isso mesmo que você está pensando. Falta um quarto para a próxima hora. Portanto, 5 e 45 será um quarto para as 6. A quarter to 6. Ou ainda a quarter till 6. Certo? Ainda tem mais uma situação que você pode falar de um jeito diferente, que é os 10 primeiros minutos de cada hora. Sempre que tiver um zero entre a hora e o minuto, por exemplo, 5 e 1, 5 e 2, 5 e 3, 5 e 4, você não pode falar simplesmente 5, 4, 5, 5. Você precisa falar aquele zero também. Então, 501, 502, 503, 504. Certo? Todas as outras horas, você simplesmente lê as horas e os minutos do jeito que eles aparecem. 8, 16, 9, 27, 3, 42. E ainda tem mais dois especiais, meio-dia e meia-noite. Meio-dia que você vai usar a palavra noon e meia-noite que você vai usar midnight. Mas é bom lembrar que as palavras noon e midnight são usadas geralmente para hora cheia. Se, por exemplo, se for meio-dia e meia, você não vai falar a half past noon. Fala 12:30 p.m., ok? Muito bem.
Eu espero ter respondido todas as perguntas suficientemente bem. Se você ainda não entendeu alguma coisa, comenta aqui, diz aula ainda não entendi. Eu vou tentar explicar de um jeito melhor. E se você tiver mais perguntas, pode continuar mandando pra gente. Manda aqui nos comentários, manda na nossa página do Facebook, manda pelo Twitter, manda em qualquer rede social, pelo nosso e-mail, entra no nosso site, não sei. Entra em contato com a gente e eu tento responder o mais rápido possível. Thank you very much for watching. Se inscreva aqui no canal, curta a nossa página no Face e nos siga em todas as redes sociais. Ok? Bye!